Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. Ele é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com uma convidada, musicista, Marina Monteiro, flautista. Bem-vinda ao programa, Marina. Muito obrigada. Convidei a Marina, uma jovem estudante na UFSM, e eu gostaria de que ela nos contasse um pouco sobre instrumento, a flauta. Conta para nós o que é a flauta. Como é que ela... Existem vários sons, se tu puder assim, dar uns exemplos dessa sonoridade. Eu acho que legal. tipos de flauta que existem? Acho legal a gente começar falando que ela é um dos instrumentos mais antigos que existe, né? Que se tem registro. Então, ela foi construída já de diversos materiais. Então, a flauta que eu tenho hoje aqui é a flauta transversal moderna e ela é feita em metal. Mas a gente conhece outras flautas já feitas em madeira, ainda existem, né? E outros materiais. Mas então, a flauta moderna, ela tem esse sistema de chaves aqui, onde a gente aperta o dedo aperta a chave com o dedo, né? E a chave é que vai tapar os furos que ela tem, né? Diferente, por exemplo, da flauta doce, que é a flauta menorzinha que a gente toca aqui, né? A flauta doce soprano, em que o dedo é que tapa o furo, né? Então, a transversa, ela tem essa diferença, a transversa moderna, né? E o furo é o que dá a nota? O furo são as notas. Exatamente, dependendo de quanto eu tapo, né? Quantos furos eu tapo, ou seja, qual vai ficar o tamanho desse tubo aqui, eu vou conseguir os diferentes sons, né? Diferentes alturas de notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas então me diz assim, esse aqui, por exemplo, é o dó, é o ré e o mi, é isso ou não? É mais ou menos isso. Eu vou acionando, né? Uma só, por exemplo, aqui assim eu vou ter o si, né? Ou o dó. E à medida que eu for tapando, eu vou ter as outras notas. Lá, sol, fá, mi, ré, dó. Quando eu tenho a flauta toda fechada, eu tenho a nota mais grave, porque o tubo se torna maior. Então, quando o meu som tem que passar por todo o tubo, eu tenho a nota mais grave. E à medida que eu vou tirando, ela sai grave aqui quando tudo é tapado. Quando tudo tapado. E quando tem só uma é mais fino. Então a gente vai identificando também as notas por isso. Si, sim, né? Por exemplo, se eu tocar quase tudo fechado. Um som grave, né? Se eu tocar lá com vários dedos abertos. Um si. O segundo som mais agudo que o primeiro. E assim. Que legal. E... bom, enfim, a flauta, pelo que eu percebo, ela é um instrumento assim que tem uma melodia que a gente logo identifica que é uma flauta que estão tocando, né? Nos ensina assim, nos mostra como é que tu vai ensinando para os teus alunos, né, a tocar na flauta, compreender esse instrumento. Como é que a gente segura? Tá. Essa é a flauta transversal. Isso. E só pra comentar isso que tu disse, ela é tão... Eu acredito que ela seja assim tão facilmente reconhecida pela presença nos nossos ouvidos. A flauta caminha por diversos tipos de repertório e dessa maneira ela faz com que a gente escute, por exemplo, uma bossa nova e identifique o som da flauta. Escute um chorinho e reconheça o som da flauta. O que gera esse som particular nela? É o tubo? O quê? É o tipo de material, né? Então ela vai ter um timbre a partir do tipo de material com que ela é produzida. Por exemplo, essa flauta aqui é um metal, é prata, né? Então ela tem um timbre específico. Se eu pegar um outro tipo, uma flauta de ouro, existe também, uma flauta de níquel, eu vou ter um grauzinho de diferença nessa sonoridade. Só. Mas se eu pegar um instrumento de madeira, uma flauta de madeira, aí é outra sonoridade. É? Então tem essas diferenças.
E essa sonoridade se modifica como, assim? Não tem nada a ver do mais grave ou do mais... É o som mesmo que passa por aquele material, como se fosse um bambu, uma madeira, um metal, é isso? Eu acho que isso é a característica maior, assim, que faz a gente diferenciar, a gente perceber esse timbre diferente, né? O material. É um timbre. Mas essa questão que tu disseste, assim, da nota mais grave, ela tem uma sonoridade diferente da nota mais aguda da flauta, por exemplo, que tem um timbre brilhante. As notas mais graves, elas podem ter um som potente, mas elas também podem ter um som mais escuro. Então depende também da maneira como tu toca, o som que tu quer. A gente costuma dizer, assim, já ouvi de muitos professores também que a flauta é o flautista, né? Só o instrumento, eu tenho um professor muito amigo meu que sempre me diz isso, só o instrumento é um pedaço de metal. Então, na flauta funciona muito assim, o flautista colocando a sua voz através de um tubo, sabe? Olha que bacana. É o cantar com o instrumento. Através do sopro, né? É. Fala pra nós um pouco do sopro, quanto tu usa pra... Tem que ter um fôlego, tu fazes exercícios? Sim, principalmente exercício físico em si é bom, né? O flautista, o instrumentista de sopro em geral precisa estar... né? Não é uma regra, assim, mas ajuda muito quando a gente coloca o corpo em movimento, então tá trabalhando isso, né? Mas fora isso, a gente faz exercícios de respiração com o próprio instrumento. Controlar o sopro, quanto de ar que eu mando, né? Saber manter uma nota estável. Isso é uma das coisas que eu trabalho com as crianças de início, assim, né? Trabalharam comigo e eu sigo trabalhando. Que o primórdio do instrumento de sopro é o som, né? Na verdade, muitos, mas do instrumento de sopro em si é importantíssimo que a gente consiga segurar essa nota. A gente faz muita nota longa. E aí, eu começo sempre com as crianças apenas com vocal, porque a produção sonora da flauta tá aqui. Diferente de outros instrumentos em que a gente tem uma palheta, instrumentos da família das madeiras, como é a flauta, a gente aqui não tem isso. Então, a produção sonora se dá nesse vocal aqui, pelo atrito do ar que sai e do ar que entra. Então, o primeiro exercício que a gente faz é justamente esse. Encaixar o lábio no porta-lábios, que é esse pedacinho aqui, e direcionar o nosso ar para dentro. E garantir que a gente consiga um som focado, porque a gente pode pegar um som e não tá indo. Então a gente passa assim um bom tempo construindo essa base para depois com o tubo Não todo. pode entrar muito inseguro também no negócio, né? Tem que ir com determinação, assim, porque eu vi a diferença que tu fez e que tu usou no lábio. Tem que querer buscar o som mesmo, né? Querer buscar o som. É uma imaginação também, porque a gente não consegue olhar, né? A flauta tem isso, a gente não coloca a boca toda, por isso se chama um instrumento de embocadura livre. Então tu tem que imaginar para onde o teu jato de ar tá indo. A gente usa de tudo, né? Por exemplo, imagina que tem uma velhinha na tua frente, né? E tu tem que soprar a velhinha. Então tu olha nessa direção, sopra nessa direção. Diversas maneiras de trabalhar. Que legal. E como é que tu iniciou a tua carreira de musicista, né? Desde quando tu toca flauta? Como é que tu começou esse gosto pela flauta? Eu comecei com outro instrumento. Talvez muitos colegas da música também tenham passado por isso. Eu comecei no violino e aí... Com que idade? Com 4 anos. Com 4 anos. Junto com a minha irmã, que é violinista até hoje, ela seguiu no violino, mas eu nitidamente não segui, né? Estudei por um tempo e aí me desestimulei, assim, parei um pouco com a música e aos 11 anos eu decidi que eu queria voltar a estudar. E aí eu voltei com uma flauta doce, mas logo em seguida fui pra transversa, assim, caminhei, né? E aí fiquei também, na verdade, foi uma coisa assim, né? Estudei por um tempo, fiquei um bom tempo também sem estudar depois disso e só fui me reencontrar com ela, assim, e decidi que ela era meu caminho aos 19 anos. E aí tu foi pra UFSM pra estudar? Isso. Graduação? Aí eu entrei na... Aí tu já sabia que tu queria a flauta, assim, né? Tu estudou a música, porque a gente estuda um pouco de cada instrumento também? Na verdade não, assim, foi esse encontro com ela, foi só o violino antes e esse encontro com ela. Já entrou na faculdade de música, estudando música, teoria, mas se aperfeiçoando na flauta. No instrumento, a gente tem a licenciatura que vai trabalhar com outros instrumentos, mas no caso do bacharelado, que é o curso que eu faço, é direcionado para um instrumento só.
no caso. E tem um estilo de música que tu aprecia, assim, que tu toca mais, ou que tu estuda mais, ou enfim... No teu repertório ou não? Na graduação a gente acaba que se emerge assim demais no repertório erudito, né? Um repertório de música de concerto que é um pouco que a gente tem que desenvolver para desenvolver mesmo a habilidade, a técnica no instrumento, né? Erudito então, é o clássico. Exato. Né? Música de concerto. Então, músicas desde o século XVII até o século XX e até mesmo, vou dizer, 21, por exemplo. Toquei recentemente uma peça de um colega formado em composição na FSM, que foi feita em 2019, em setembro desse ano, de 2020. Então, a gente está em contato também com a música que está sendo produzida agora, né, com os compositores. Mas a gente foca um pouco nisso. Agora, fora isso, é o que eu te falei, a flauta ela caminha por diversos repertórios. Então, eu gosto de tocar outras coisas, escuto outros tipos de música. Música brasileira me atrai bastante. E eu acho que é um pouco isso, a gente tem que tá trabalhando o repertório, mas também caminhar por outras coisas. É verdade. Que música é ouvir. E ela fica bonita, né, na bossa nova, na música popular brasileira, ela fica bonita também. E qual é o nome da música que tu tocaria pra nós? Trem das 11, a Dona Irã Barbosa. Ok, vamos ouvir. Lindo, parabéns. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para continuar conversando com Marina Monteiro e saber mais coisas da carreira dela. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais
em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Olá, gostaria de falar hoje sobre esse projeto de arquitetura de interiores para um apartamento de 100 metros quadrados. O conceito dele partiu de um quadro pintado por mim que o cliente tinha no hall de entrada. Ele tem as cores amarelo, vermelho, verde, preto e branco. Daí eu criei uma estante no hall dividindo a sala de jantar e fiz armários para louçarias com essas cores em laca de vermelho, amarelo e verde. Coloquei painéis verdes na sala de jantar e painéis em laca amarela na cozinha. Em alguns nichos para os fornos também. Depois eu usei o mesmo detalhe em laca amarela no home office, onde era também um dormitório de hóspedes e uma sala de música. Então no armário tinha o teclado embutido, que ele estuda música e também pode trabalhar. Este quarto de hóspedes e home office é integrado com a suíte também, do proprietário, onde eu usei painéis de laca marrom para dar o conforto térmico e um painel para embutir a TV que tem uma textura de zebra, além de nichos para pôr objetos pessoais. Foi um projeto muito prazeroso de fazer, inclusive ele tem várias obras minhas no apartamento e a minha obra também tecida em tapete, que ele tem um tapete redondo no wall e um tapete de 4 metros por 1 na circulação. Foi um trabalho muito bacana e um cuidado imenso para preservar e projetar segundo a identidade do cliente. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a flautista Marina Monteiro. Marina, como é que tu empreende como profissional e artista, né, como empreendedora na tua arte? Onde é que tu investe como empreendedora? Eu acho uma questão importante, né, da gente falar, porque o músico muitas vezes, e até no meu curso, assim, ele se dedica boa parte a trabalhar e estudar e às vezes ele esquece dessa inserção no mercado de trabalho, né? Como fazer e de ir abrindo as portas para que isso aconteça, né? Então, no meu caso, assim que eu comecei a trabalhar com a flauta, né? Eu fiz um MEI, né? Uma microempresa, e aí através disso eu consigo oferecer o meu trabalho, seja em eventos, seja em alguma escola, e ter, assim, para a pessoa que me emprega, assim, ter a certificação de que eu estou fazendo um trabalho com a minha missão, da minha nota fiscal e tudo mais, assim, né? E aí, quando eu entrei também, acabei indo para a área das aulas, né? Acho que nenhum músico tá muito separado disso, a gente tá muito próximo. Então eu dou aulas na Orquestra Jovem Recanto Maestro, já faz 2 anos e meio. Também lecionei num projeto Orquestra Escola em Cachoeira do Sul, durante esse mesmo período da Orquestra Jovem do Recanto. Mas aí, em escolhas, né, fui acabando me direcionando para uma coisa só. Hoje eu sou professora de flauta e flautista na Orquestra Jovem do Recanto e desenvolvemos um trabalho bem legal lá. E também atuo em alguns eventos, né, quando surgem esses convites e oportunidades, seja dentro da universidade, fora. E... Algum casamento, alguma celebração, assim, algum aniversário, pode ser contratada para tocar. Para tocar, claro. Formaturas e se fazer tem... uma homenagem. Sim. E tem se procurado bastante. Né? E as aulas tu tem dado online agora? Tu dá aulas para crianças, adultos, como é que é? Crianças, adultos, pessoas mais velhas também, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que não se pode aprender música a partir de certa idade. Na verdade, não, né? Pode, é só querer, acho que a premissa é essa, querer. O fôlego, essas questões, tudo normal, assim, tu faz os exercícios com as pessoas, tanto de idade mais jovem, mais velha, tu vai ensinando exercícios de respiração e... Claro, respeitando cada corpo, né? Porque criança, por exemplo, é pequena, então a gente respeita cada pessoa, cada indivíduo e vai trabalhando
e sempre se encontra uma maneira de evoluir, né? A pessoa querendo se consegue, né? Bastante coisas. Em 2019, tu foi vencedora do primeiro concurso de jovens solistas promovido pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Conta pra nós essa experiência, que obra que tu apresentou, como é que foi essa questão de ganhar o prêmio, que é sempre bom, né? Nossa, foi uma experiência incrível, assim, porque não foi só eu, foi ao lado de colegas, de músicos que eu admiro muito, então foi uma experiência incrível nesse sentido. E foi o primeiro concurso que eu fiz, então tive essa honra, assim, de também conseguir ser premiada. E o prêmio seria, né, vai ser ainda, Solar com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria nessa temporada de 2020. Ai, que show, que belo! Infelizmente a gente não conseguiu, teria sido o primeiro, o meu, pelo menos, teria sido o primeiro concerto da temporada, sim, né, lá sim. em abril. É verdade. Aguardamos que seja no ano que vem. E a peça que eu toquei é uma peça bem interessante também, porque tem uma história por trás, né? Então, a gente ainda, além de tocar uma peça bonita como essa, que foi o Concertino para Flauta e Piano da compositora Cécile Chaminade, uma compositora mulher francesa. Então foi incrível. Bacana. Tem uma história de tudo amor. Isso é analisado também para ganhar o prêmio, é analisado a peça, o modo como tu toca e tudo isso? Eu acho que assim, a maneira como tu interage com a peça. E no caso dessa tem uma história de amor por trás, assim, isso, bem bonita. Conta pra nós. Que conta-se, né, que essa compositora, Cecília, era apaixonada por um flautista. Porém ele estava noivo de uma outra moça, né? E ela escreveu essa peça como presente de casamento para ele, né? Então é um concertino para flauta e a gente sente esses momentos assim, quando a gente para encarar a peça com esse viés, assim, com essa história, a gente começa a encontrar momentos em que se conta mesmo, se mostra essa história de amor, mas esse amor também proibido e é bem interessante. Se sente isso no tocar? É isso também? Eu acho que a gente tem que buscar transmitir. A gente vê isso nas melodias, né? A gente encontra. E aí, como intérprete, acho que papel quem justamente... conhece a história também deve sentir mais, né? Dar essa transmissão, assim, essa simbiose. Que bacana. Acho que quem nunca viveu uma história de amor também, então tem o que contar, nem que seja um pouco da sua história. Então, o prêmio é fazer um solo junto com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, é isso? Que ainda vai ser realizado, vamos esperar, que bacana. E em relação às tuas experiências em festivais, performance, quais as que tu citaria, assim, que foram inesquecíveis? Que tu aprendeu bastante, porque tu já participou dos festivais de Vale Vêneto também, né? Tem algum? Tem vários, assim, Vem estrangeiros, professores estrangeiros, né? Sim. Participar de festival é sempre uma experiência incrível porque a gente conhece muita gente, a gente vê muitos colegas tocando e descobre o que está acontecendo fora do nosso local, né? Por exemplo, falar de Santa Maria, que é onde eu vivo. Mas, assim, de contato com professores, eu tenho duas experiências, assim, que pra mim foram incríveis. A primeira delas foi em Vale Vêneto, justamente, quando eu conheci uma professora italiana, a Elena Cecconi. E ela encantou não só pela forma como ensinava, mas assim, pelo tocar, sabe? É uma pessoa que toca e te envolve com a alma, assim, né? Então, acho que foi nesse momento, foi quando eu tava voltando a estudar, então nesse momento eu decidi, eu quero flauta, porque essa flauta tocada do jeito que ela toca soa muito, muito bonito. E a segunda experiência foi bem recente, foi nesse ano, em janeiro, né, antes de tudo, que foi em Pelotas, porque para participar desses festivais a gente sempre tem que fazer uma prova, né, passar por um teste de admissão e nem sempre a gente consegue, né, porque são muitos flautistas bons de todo mundo participando. E nesse festival em específico, que é o Festival Internacional de Sesc de Pelotas, é um grande festival, então tem uma certa concorrência, assim, para entrar. E quando eu consegui essa vaga, assim, eu fiquei super feliz. E tive a oportunidade de estudar com o Tom Water, o professor Tom Water, que é o primeiro flautista da Filarmônica da Noruega. Então, que bacana. São experiências bem ricas. Esse festival foi em janeiro de 2020, né? Isso.
E como é que tu vê a profissão de musicista, principalmente flautista, no Brasil e no mundo? Como é que tu vê, como é que tu sente isso? Que conselho tu daria para jovens estudantes? Eu acho que a flauta, assim como o violino e talvez piano, alguns outros instrumentos, se tem muita gente tocando, né? Então, na música em geral, a gente às vezes corre aquele risco de deixar a competição, ou essa palavra, né, competição, amedrontar a gente. Então, eu acho que nesse sentido, o meu conselho é, falando por alguém que às vezes sente isso, né? A gente se sente amedrontado de ver alguém tocando muito bem. Mas é justamente não, é achar algo dentro da música ou dentro da flauta que te faça se reapaixonar cada vez que o estudo acaba se tornando maçante, a gente dá aquela cansada assim e pensa, será que eu vou pra frente com isso? Então é achar o motivo que faz tu se reapaixonar cada vez que bate esse sentimento de dúvida. E se agarrar nisso e seguir em frente. Ser persistente, Com né? certeza. Ser determinado. O dom e o sonho a gente não pode deixar, né? Principalmente quando tem o dom, né? Eu acho que eu te ouvindo tocar, eu pensei nisso, lembrei nisso, como é importante o dom, né? Porque isso faz também ter o dom, focar no dom, porque às vezes a pessoa desiste, vai para outros caminhos e tá deixando de fazer algo que é bom para si mesmo, né? Que a natureza deu como dom, inclusive, né? Sim. Ótimo, então eu gostaria de encerrar o programa com mais uma música. O que tu escolheria para nós? Então, dessa vez, para mostrar que a flauta também caminha pelo repertório erudito de concerto, eu vou tocar o 4º movimento da sonata em Fá maior de Handel, Giga. Tá. Parabéns. Muito obrigada pela tua participação no programa. Será outras vezes convidados. Foi um prazer te receber. Muito obrigada, Lígia. Eu que agradeço. Então, estamos encerrando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Você pode assistir na TV Santa Maria, no site santamaria.tv.br, no canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas, e também no Facebook, YouTube e Instagram da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques. Agradeço os apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção.